Olá, está no ar o Juventude em Pauta, programa da TV Assembleia que debate temas que impactam na vida dos jovens e mostra o que tem sido feito para a garantia de direitos e desenvolvimento da juventude. Também mostramos histórias inspiradoras para você que tem entre 15 e 29 anos. Essa é a faixa etária considerada jovem pelo Estatuto da Juventude no Brasil. Eu sou Fernanda Kintner e hoje estamos com as convidadas a deputada Mara Caseiro. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Fernanda. Um prazer estar aqui com vocês. E também, ao meu outro lado, estamos com a representante do Conjuve, Conselho Estadual da Juventude, a Isabela Nantes. É um prazer estar contigo também, Isabela. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Bom, no programa de hoje, ele é em alusão ao Dia das Mulheres. Nesse todo mês de março, estamos fazendo uma programação especial. E antes da gente começar, vamos passar um vídeo em que a gente contextualiza a ascensão das mulheres ao longo da história, né? E mostra também a participação delas na política, mesmo que ainda tímida, tendo em vista que somos quase 52% da população brasileira. Confira. As mulheres têm cada vez mais se inserido no mercado de trabalho e nos cargos de destaque. O crescimento ainda é lento, apesar do público feminino representar a maior parte da população, 51,8%. Dos 2,6 milhões de empregos em cargos de chefia registrados na Relação Anual de Informações Sociais, as mulheres somavam 1.143.821 vínculos empregatícios, ou seja, 43,8% do total. A equiparação das remunerações ainda não é uma realidade. Elas recebem o equivalente a 85,1% dos salários dos homens. Apesar de serem a maior parte dos profissionais que possuem ensino superior completo, quase 60% do total empregado. Elas também representam mais de 52% do eleitorado brasileiro, mas ainda são minoria na política. Nas últimas eleições de 2020, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram eleitas apenas 651 prefeitas, o que representa 12,1% dos ocupantes do cargo, contra 4.750 prefeitos, ou seja, 87,9% dos comandantes municipais. Já para as câmaras de vereadores, foram 84% vereadores eleitos contra 16% de mulheres eleitas ao mesmo cargo. Nas eleições anteriores, em 2018, o TSE já havia adotado resolução para impulsionar a competitividade das candidatas, o que aumentou o percentual de mulheres com assento no Congresso Nacional de 10% para 15%, mas ainda longe da paridade. Foram eleitos 436 deputados federais contra 77 deputadas federais. Já as deputadas estaduais somaram 161 cadeiras em todo o Brasil, contra 874 ocupadas por homens. Pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, já passaram 9 mulheres ao longo dos mais de 40 anos de parlamento. Marilene Coimbra e Marilu Guimarães foram as primeiras eleitas. Em seguida, vieram Celina Jalade e Simone Tebet. Bela Barros assumiu o cargo pela suplência. Dione Rachioca, Antonieta Morim e Graziele Machado também já ocuparam as vagas de deputadas estaduais. Mara Caseiro está em sua terceira legislatura, sendo atualmente a única representante feminina no Parlamento de Mato Grosso do Sul. Deputada, vamos começar contigo. Nós vemos aí no vídeo, né, que o número de mulheres é um pouco pequeno, porém elas existem, né? Nossa representatividade está aí contigo nessa legislatura e ao longo desses mais de 40 anos de Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul já passaram 9 mulheres pela Casa de Leis. Além de deputada, você também já foi vereadora e prefeita, né? Permeou um longo caminho. Eu gostaria que você contasse brevemente como foi essa trajetória e falando assim abertamente para a gente, se sendo mulher, se você precisou ter, digamos, alguma persistência um pouco maior para alcançar esses cargos. Bem, Fernanda e a Isabela e a todos que estão nos assistindo, não
claro que não é fácil para a mulher, né? Eu falo que nós temos que romper barreiras e falo que eu, por exemplo, na minha própria casa, né? Meu pai era um italiano bastante machista, né? Então ali já começou a primeira barreira, porque ele achava que mulher não precisava estudar fora, enfim, e que a gente tinha que estar mais ali à disposição mesmo de ser aquela mulher do lar, cuidadora, enfim, né, dos filhos. E já então a primeira barreira foi ali, né, rompendo para mim poder estudar, porque eu me formei como dentista, né? E no início foi difícil ele entender que eu queria caminhar de forma diferente, que eu queria ter que eu tinha um objetivo na minha vida de ser uma profissional na área da odontologia e poder ser independente, né, como mulher. E depois de algum tempo ele entendeu isso e aí me formei como dentista. E quando me formei, fui para uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul, era paranaense, Eldorado. E lá em Eldorado, como profissional dentista, né, que era, já comecei meu trabalho e comecei a me indignar, né, com as diferenças sociais, com os problemas que nós tínhamos naquele município, e começamos então a fazer um trabalho também de ouvir e de buscar alternativas para aquele município. E por conta disso, fui eleita como a vereadora mais votada em Eldorado e depois, sucessivamente, como prefeita de Eldorado por 2 mandatos, né? E esse trabalho nosso como prefeita em Eldorado, onde nós trabalhamos o social, revolucionamos a saúde, a educação, trouxemos uma autoestima para aquela comunidade, né? Isso me referendou para que eu fosse também olhada como uma representante daquela região. Por isso, me lancei como candidata a deputada estadual em 2010 e fui eleita, então, em 2011, como meu primeiro mandato como deputada estadual. Por conta desse trabalho, né, que nós fizemos na Prefeitura de Eldorado, transformando aquele município, né? Agora, dizer que nós não tivemos obstáculos por ser mulher, muitos obstáculos, né? Tipo aqueles, né, de ser chamada de mulherzinha, essa mulherzinha não vai a lugar nenhum, o que essa mulher quer aqui? Então, assim, mas eu nunca me curvei diante dos olhares, diante das dificuldades. Eu sempre tive uma meta, eu tracei aquela meta e sempre disse o seguinte: eu quero trabalhar, eu quero me dedicar, né? E transformar o meu ambiente, transformar e fazer um município melhor, um estado melhor, né? E com o meu trabalho poder mudar e melhorar a vida das pessoas. Então, assim, eu sempre fui muito determinada, né? E isso me garantiu hoje estar aqui, né? Pelo trabalho, pela forma como a gente sempre levou. Eu também nunca bati de frente. Eu sempre procurei demonstrar o nosso potencial, o potencial das nossas mulheres, né? E o poder que elas têm, que não é diferente dos homens, a capacidade, não é mesmo? Sem confrontar, né? Olha, nós queremos caminhar homens e mulheres com direitos e com oportunidades iguais. Um belo exemplo, obrigada, e demos a oportunidade aí para quem não te conhecia, de conhecer um pouco melhor, né? Agora vamos falar um pouco com a Isabela. Então, Isabela, que representa o Conjuve. O Conjuve, ele estima que tem 600 mil jovens em todo o estado de Mato Grosso do Sul, né? Conta um pouco, para quem não conhece, o trabalho do Conjuve, como que ele atua e em que eles beneficiam os jovens, principalmente as mulheres. Bom, o Conjuve, que é o Conselho Estadual de Juventude, ele tem por objetivo fazer uma frente junto à comunidade. Como assim? No Conselho Estadual, a gente busca um diálogo com os conselhos municipais, com as organizações da sociedade civil que trabalham com a juventude nos municípios, com os vereadores, com os prefeitos, secretários de juventude, para que a gente possa pensar políticas públicas para os recortes de realidade de juventude aqui no nosso estado. Atualmente, um dos objetivos nossos do Conjuve
ajudar a criar os conselhos municipais, porque aqui no estado a gente tem uma comissão de articulação que está fazendo um levantamento mais preciso, mas até onde a gente tem informação, nós temos 3 conselhos municipais ativos, que é o de Dourados, Corumbá e Três Lagoas. Nós estamos atualizando essas informações, mas assim, considerando que são 73 municípios, é um número muito ínfimo. Então, assim, a gente tem esse objetivo de fomentar a criação dos conselhos para que a gente possa ter uma comunicação com a juventude do nosso estado e, assim, pensar junto com o governo do estado as políticas públicas que vão ser implementadas. Legal, Isabela. Agora conta um pouco sobre você, como que você se interessou para essa bandeira, né, e atuar na defesa dos jovens, e também sobre o Pacto da Juventude que foi assinado por alguns municípios. Então, eu sou apaixonada pela política desde a adolescência, né? Como a gente comentou um pouco antes de começar a gravar, eu participei do Parlamento Jovem aí na Casa, na Assembleia. Eu fui presidente na minha edição, a primeira presidente mulher. Eu fui também do Parlamento Jovem Municipal, participei do processo seletivo do Parlamento Jovem do Mercosul. Então, assim, eu tive a oportunidade de me apaixonar pela vida pública ainda na adolescência. Quando eu tive a oportunidade de acessar a universidade através de bolsa, eu consegui acessar uma universidade privada, eu sou advogada hoje em dia. E lá eu me envolvi também com o movimento estudantil. Então, assim, eu sempre estive nesse meio da política, é algo que eu amo, eu gosto de ouvir a comunidade, eu gosto de conversar a respeito, de descobrir como funciona. Então, para mim, o conselho é uma das partes mais gostosas da vida pública, porque nós não temos o compromisso executivo de um político, sabe, de fazer essas frentes articuladas que os políticos costumam fazer. O nosso contato é mais com a população, é mais com os jovens, com quem está na ponta mesmo, né, do outro lado. E para mim essa é a parte mais gostosa da política. Então eu sou apaixonada pelo Conjuve, eu sou apaixonada por essa estrutura dos conselhos, né, porque o Conjuve é um dos conselhos. Bom, deputada, você contou antes do intervalo sobre a sua trajetória, né? Eu queria falar um pouco sobre a realidade das mulheres que atuam, trabalham na política e também são mães. Eu estava vendo a sua história. Quando você se lançou prefeita, você estava grávida, né? Queria que você falasse, assim, como foi conciliar a vida pública com a maternidade ao longo desse tempo todo, e também para quem nos assiste, dar esse incentivo e mostrar que é possível. Para quem pensa que não é possível, eu queria que você desse um recado, mostrasse como é possível conciliar esses dois papéis, que são muito importantes. Realmente, e é interessante, viu, Fernanda e Isabela? Quando nós começamos um trabalho para que eu fosse prefeita de Eldorado, eu era vereadora, né? E a gente tinha um grupo, né? Um grupo de parlamentares, de vereadores e de lideranças que já falavam o meu nome e queria que eu fosse candidata a prefeita. Eu ficava meio assustada com tudo isso, mas eu sabia que a gente precisava mudar aquele município. E aí, quando fiz o teste que eu estava grávida, eu chamei esse grupo e falei, olha, gente, eu sinto muito, mas eu estou grávida e não dá mais para mim ser candidata, porque, né, maternidade e tal. Eu já tinha uma filha, a minha filha já na época tinha 11 anos, né, e depois de 11 anos, praticamente 12 anos, né, veio o Mateuzinho. Aí o grupo olhou e falou, não tem jeito, Mara, é você a nossa candidata, é você que Eldorado quer, que Eldorado precisa, enfim, né, usaram um monte de... E aí eu falei, bom, então vamos, né, enfim. E o Mateuzinho, ele nasceu no ano da eleição, ele nasceu em abril, né, e a eleição era, na realidade a eleição começava mesmo em julho, né, em julho, a campanha. Imagine, né, o Mateuzinho estava ali com 4 meses, né, o meu filho, e a gente, mesmo assim, com todas as dificuldades, que não é fácil, mas a gente tinha um foco, a gente tinha uma determinação, a gente tinha um objetivo, que era transformar Eldorado, né? E o que eu penso? Eu penso que a gente faz tudo isso pelos nossos filhos e pelos filhos
dos filhos, né? Enfim, a gente faz isso para o próximo, né? Então, eu quero um mundo melhor, eu quero um Eldorado melhor para os meus filhos e para todos que aqui residem, né? Então, é isso. Então, meu propósito foi nesse sentido, de que eu poderia ajudar com o meu trabalho a transformar e fazer um mundo melhor para as pessoas. E conseguimos conciliar a maternidade como mãe, como profissional, que também, como dentista que era, né? Eu falo era, porque na realidade eu não atuo mais hoje na profissão, não é mesmo? Mas vou ser sempre dentista, claro. Amo a minha profissão, inclusive. E assim, é claro que é difícil as ausências, né? A gente tem que compensar, eu acho, assim, os momentos que a gente está com os filhos, de poder dialogar, de poder conversar. Claro que não é fácil, né? A gente tem que declarar isso. Mas a plena condição, você tem que estar em sintonia com seus filhos, há muita cobrança, não tenha dúvida, mas o que você tem que colocar para os seus filhos, né? Hoje eu já tenho netos também, sempre digo para eles, olha, nós trabalhamos por uma causa que é uma causa comum, né? A gente trabalha por um país melhor, a gente trabalha para que as pessoas tenham oportunidade de vidas, a gente tenha oportunidade de empregos, que tenham uma saúde decente, enfim, nós estamos aqui como instrumento do bem. Então, vamos fazer isso para todos, né? Vamos tentar trabalhar pelas pessoas. Então, nesse sentido, sempre conseguir conciliar bem, né, a maternidade com a política. Né? Assim, eu falo que quando a gente tem um propósito, quando a gente tem objetivo, não há obstáculo que não permita que a gente consiga atingir esses objetivos se a gente tiver determinação e fé. Né? Então, foi desse jeito. Hoje, eu tenho 2 filhos, né, a Maiara e o Matheus, tenho 3 netos já, né, e assim, a convivência, né, com os meus netos, claro que eles sentem falta, falam, mas vó, porque você não tem dia, né, a gente não tem dia, não tem hora, né, e eu sempre digo o seguinte, a política é uma opção, você fez uma opção na sua vida, então você tem que fazer ela bem feita. Né? Então, é dedicação exclusiva. E eu fico feliz de ouvir a Isabela, que é uma jovem que está aí com uma vontade enorme, né, de trabalhar, de se dedicar, e é assim, né, eu acho que cada um fazendo a sua parte. Legal, deputada, eu acho que essa sua fala foi muito importante para a Isabela, vou passar para ela e a gente finaliza contigo, porque ela está gestante, né? Ela me contou um pouco antes da gravação, aí acho que deu, né, um incentivo a mais. Isabela, queria falar justamente isso contigo, que atuou aí no Parlamento Jovem, e a gente viu que o voto feminino, como ela falou, é muito recente, começou em 1933, oficialmente em todo o Brasil, e só em 2010 que elegemos uma mulher na presidência. Então, assim, não é uma tarefa fácil, tem que ter persistência, como a deputada falou, mas eu queria que você falasse também a importância, então, dessa união das mulheres, desse movimento por uma sociedade mais igualitária. Eu sou nova nesse universo materno e eu tenho aprendido, assim, que cada mãe, cada mulher vive a maternidade de uma forma, de acordo com a sua realidade e conforme você é, a pessoa que você é. Né? Eu não sou uma pessoa muito apaixonada pela maternidade, não sou uma mulher que sempre sonhou ser mãe, mas eu fico feliz em saber que eu vou ter a oportunidade de diretamente fazer parte da construção de um novo ser humano. Né? Não só biologicamente, mas da construção de quem essa pessoa vai ser. E um dia eu ouvi uma mulher que também atua, que também atua na política, falando assim, você já imaginou como esse país seria diferente se ele fosse governado pelas mães? Porque a mãe sabe a importância de ter uma vaga na creche para o filho, sabe? A mãe sabe a importância de ter uma escola de qualidade para esse filho. A mãe sabe a importância desse filho ser bem formado para o mercado de trabalho. A mãe sabe a importância desse filho ter a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. Então,
o mundo, o nosso país, o mundo, obviamente, mas o nosso país seria um lugar muito melhor se tivéssemos mais mães na política. E certamente eu fico admirada de ouvir a história da deputada Mara, porque assim, a política não é um espaço pensado para mães, né? Se não é um espaço pensado para mulheres, quiçá para mães. Imagine para as mães. Tem uma foto, independente de posicionamentos, mas tem uma foto da Manuela Dávila amamentando no plenário, e eu acho essa foto tão simbólica, porque não é um espaço pensado para mães, né? E é uma coisa, a maternidade é uma das coisas mais naturais que existe, né? O ser humano precisa se reproduzir, precisa ter outro ser humano, senão acabou a nossa existência aqui na Terra. E ainda assim, amamentar é um tabu, ser mãe é um tabu, você precisar se ausentar de uma reunião porque o seu filho está doente é um problema, em determinados espaços te colocam como inferior, o que justifica pessimamente as diferenças salariais, né? Um dos motivos que algumas pessoas dão é exatamente esse. A mulher tem que sair para buscar o filho na escola, a mulher tem que ficar um tempo afastada do trabalho por conta do início, né, da maternidade. Então, assim, mas na verdade esse momento deveria ser um processo, eu não digo adorado, mas embelezado, sabe, enxergado de uma forma poética pelas pessoas. E quão linda seria a nossa sociedade se ela fosse idealizada por mães, porque é evidente que pais são importantes, eu não estou minimizando isso, pelo amor de Deus, não é esse o meu ponto, mas quem está diretamente ligado com esse outro ser humano desde o começo são as mulheres. Deputada, vamos então finalizar contigo, quero falar exatamente sobre isso. Independentemente de partido político, ideologia ou não, precisamos eleger mais mulheres, né? Até para termos pautas que tenham esse olhar mais sensível. Queria que você falasse então de algumas pautas suas, até exatamente contra o constrangimento do aleitamento materno, muitas pautas contra a violência contra a mulher. A sua última lei recém-aprovada foi a campanha do sinal vermelho, em que a mulher pode fazer um X na mão e mostrar para pedir ajuda, né? Fala um pouquinho das suas pautas voltadas para o público feminino. Então, falando ainda de maternidade, né, nós temos então essa lei que impede o constrangimento da puérpera de amamentar em público, né, porque é um ato de amor. E quando eu fiz essa lei, quando eu apresentei essa lei, nós tivemos alguns casos, né, em shoppings, onde mulheres que estavam amamentando foram constrangidas, né? Então, nós entramos com essa lei para, assim, inclusive tendo sanções para quem cometer esse ato de desrespeito a esse direito, né, tão sublime que nós, mães, temos de amamentar nossos filhos. Então, essa é uma das nossas leis aqui vigentes no Mato Grosso do Sul, onde nós apresentamos. Agora, também, a gente está com um projeto de lei, agora, ainda não foi votado, mas está em tramitação, onde esse projeto ele traz a questão da depressão pós-parto. E eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque quando eu tive meu primeiro filho, a minha primeira filha, eu tive a depressão pós-parto. Era uma coisa assim era tão significativa, Isabela, que eu olhava aquele serzinho tão pequenininho, sabe? E é uma responsabilidade tão grande que eu me sentia assim, meu Deus, eu me sentia indefesa, impotente, sabe como? No meu primeiro filho. Então, é muito importante hoje a gente está... Essa lei, esse projeto de lei, ela traz um questionário, tanto no pré-natal, onde o médico obstetra vai já estar entendendo essa mãe, né? E no pós-parto, também o acompanhamento para que essa mulher possa colocar para esse profissional o que ela está sentindo, para a gente identificar essas depressões que chegam, inclusive, muitas vezes, algumas vezes, né,
a mulher até recusar o filho em função desse sentimento que ela não consegue entender. Então, esse projeto de lei está em tramitação aqui na casa, e eu tenho certeza que será aprovado. Agora, a gente tem trabalhado muito a questão da violência contra a mulher, né, que já falei, da importância de nós debatermos, de nós falarmos, de nós conscientizarmos, principalmente o homem. Eu falo que nós, mulheres, não podemos falar só para nós, mulheres, nós temos que chegar aos homens, aos agressores, né? Mas a gente tem que achar instrumentos também para que essas mulheres que estejam nesse ciclo de violência, para que elas possam encontrar ajuda, né? Então, esse ano, o ano passado, nós entramos com a lei do sinal vermelho, que nada mais é uma forma da mulher que está sendo vítima de violência doméstica chegar numa farmácia ou mesmo no mercado e ela fazer um sinal vermelho nas mãos, né, na mão, e poder achar alguém que possa ajudá-la a sair desse ciclo de violência. Nossa, o tema é tão amplo, não é pena que o nosso tempo aqui é curto, precisaremos falar de rede de apoio, né, de tantos outros temas, mas eu quero agradecer a participação de todas. Obrigada, Isabela. Eu que agradeço, meninas. Para mim, estar aqui conversando com vocês hoje, nessa manhã tão bonita, foi um momento muito inspirador. Para mim, foi muito bom conhecer essa história, deputada. Eu já era uma pessoa que eu admirava pela representatividade que tem na casa, como sendo, infelizmente, ainda nossa única mulher ali na casa, mas eu espero que a gente consiga mudar essa realidade esse ano, que seja a senhora e outras pessoas. Fernanda, foi um prazer te conhecer. Nesse momento que eu estou vivendo, né, é evidente que a pauta da mulher não se resume a isso, mas nesse momento que eu estou vivendo, desse início de maternidade, está com duas mulheres, uma que está no começo, né, o seu filho tem 1 ano e pouquinho, e a Mara, que já é avó, que viveram momentos tão diferentes. Para mim, foi inspirador, foi uma escola, foi uma oportunidade incrível. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu que agradeço, deputada, uma honra falar contigo novamente. Seja sempre bem-vinda aqui no Juventude. Obrigada, Fernanda. Eu quero também parabenizar aí a Isabela, né, pelas suas palavras, pelas suas colocações e pela sua luta e pela sua garra, né? Isso é maravilhoso. E nós vamos continuar aqui, sim, né? Vamos continuar trabalhando e buscando mais mulheres para participar da política. É inadmissível, é muito triste. Eu não sinto orgulho de ser a única mulher deputada, né? Bem pelo contrário, eu gostaria de ter aqui, com certeza, um número maior do que homens aqui nessa casa, né? Não tenha dúvida disso. Mas a gente caminha para isso, E nós temos, sim, né, que estimular as nossas mulheres a participarem da política, porque aqui é um espaço de poder e aqui é um espaço de nós estabelecermos políticas públicas para combater essas desigualdades. Então, é através da política que a gente consegue estabelecer essas políticas públicas. Então, precisamos de mais mulheres na política, viu, Isabela? Precisamos de jovens com esse olhar empreendedor, com esse olhar, né, de querer transformar, de querer mudar, né, essa nossa realidade. Então, obrigada, Fernanda, parabéns pelo tema e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí na Assembleia Legislativa com a nossa juventude. Continue, viu, Fernanda e Isabela, né? E conte com a gente aqui na Assembleia Legislativa para defendermos pautas para a nossa juventude, né? E trabalhar sempre o empreendedorismo, né, para os nossos jovens, para as nossas mulheres. Enfim, estamos aqui junto com vocês. Um beijo no coração, Fernanda e Isabela, que Deus continue nos abençoando. Amém, muito obrigada a você que nos assiste. O Juventude em Pauta, então, fica por aqui. Acompanhe o trabalho parlamentar pelo nosso site oficial, www.al.ms.gov.br. Lá você também encontra o trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, todos os projetos em tramitação, e também no link da comunicação em especiais vai ter uma página multimídia em que a gente reúne todo esse material especificamente para as mulheres. Acesse lá. Foi muito bom o papo com vocês, muito obrigada. Eu quero falar com você, mulher jovem. Quem sabe aí você não é a minha próxima entrevistada, porque você já viu que garra nós temos, né? A exemplo das duas entrevistadas. Nós somos a maioria entre os 148 milhões de votantes.
Então, nós podemos mudar essa realidade. Até a próxima. Tchau, tchau.